Olá, sejam bem-vindos. Continuamos a conversa com Shivani sobre Tantra. Como é que o Tantra vai ajudar a vida sexual? Para aqueles que falamos nos blocos anteriores, os orgasmos siderais e etc. e tal. O Tantra é uma nova porta para os relacionamentos. Eu estou completamente convicta disso, porque traz-nos de volta à nossa essência. E a libertação, a palavra Tantra tem isto, é expansão e libertação. A libertação vem disso, vem de pararmos de viver de acordo com padrões. Exato. Com o que esperam de nós, não é? Exatamente. E eu às vezes digo, se nós nascêssemos agora, completamente destituídos de influências de religiões, de sociedades, o que fosse, quem somos nós, não é? E como é que eu chego à minha essência e a partir daí me relaciono com outra pessoa. E o Tantra vem oferecer isto para relacionamentos de longa duração, por exemplo. As pessoas entram naquele formatozinho, não é? Como a Elisa dizia há pouco, de cumprir a obrigação. Exato. Tem que ter 2 ou 3 relações sexuais por semana, porque senão a mulher... amiga, estou no lucro já. Eu sou generosa. Porque senão a mulher vai ter com o outro, tem que cumprir, não é? Há sempre uma preocupação com o fazer. E essa preocupação existe na sociedade inteira a todos os níveis. Nós temos que estar sempre a fazer qualquer coisa. E quando o Tantra entra na vida de um casal, as mulheres adoram. Pronto, porque eu acho que as mulheres andaram a vida inteira à espera que o Tantra aparecesse. As mulheres adoram porque podem explorar outros sentidos. Nós temos muitos sentidos, não é? Podem sentir que o corpo delas, que é todo erógeno, de repente passa a ser apreciado pelo homem e as mulheres conseguem expandir a um nível e costuma-se dizer no Tantra que chegam a um orgasmo mais expansivo e o homem tem que estar na presença, não é? O homem é o princípio da presença, a mulher é o princípio da expansão. E quando o homem observa a mulher e fica na presença, a mulher expande e depois o homem bebe desse néctar. E os dois juntos entram numa grande expansão e numa grande mudança a nível do casal. Individualmente acontece a mesma coisa, porque nós podemos circular a energia com o universo ou com o cosmos sem ter um parceiro. E isso é essencial que aconteça antes de nos relacionarmos com alguém. Para os homens, tem muito a ver também com as práticas de não ejaculação, algumas vezes, pelo menos, não é? Os homens perceberem que, energeticamente, a ejaculação representa uma drenagem de energia e que, para eles, seria muito melhor se eles não ejaculassem sempre que têm relações sexuais, porque aquela energia é reabsorvida e eles ficam com muita energia para dar e para vender. E para as mulheres isso também é bom, porque o parceiro vai ficar... vai manter o interesse durante mais tempo, não é? Então, isto é uma dança entre Shiva e Shakti. É mesmo uma dança. E é uma meditação porque nós estamos no presente, em consciência, no momento, estão mesmo ali, com totalidade. Estão mesmo ali. As pessoas não estão a pensar, agora tenho que ir pagar aquela conta ou tenho que ir lavar a louça. Para isso mais vale não se fazer. Não, mas vale deixar a louça suja. Ou deixar a louça suja, ou fazer o que tem para fazer e dizer assim, ok, então vamos marcar um encontro. Vamos marcar. E isto era uma boa sugestão que eu deixava às pessoas. Marcarem um tempo. Como é que tem funcionado a sua experiência em relação aos casais que procuram? Como é que é? Já disse que as mulheres aceitam mais. Sim. E os homens também. E os homens também, porque os homens têm muito conhecimento acerca do Tantra, curiosamente. Às vezes os homens têm mais conhecimento acerca do Tantra do que as mulheres. Meu filho de 15 anos, a outra disse, mãe, vou fazer entrevista de Tantra. Ele, oba! Os homens sabem, os homens sabem. Com 15 anos, imagina, acabadinhos de fazer. Exatamente, os homens sabem. E, portanto, os homens, quando as mulheres os convidam, eu não conheço homem que tenha dito que não. Porque tem a ver com sexo, não é? E o homem tem o princípio... É macho, não é? Então, o primeiro chakra no homem é positivo. Portanto, o homem tem toda a sua atenção virada
naturalmente para o primeiro chakra e para o princípio também da procriação, etc. Da minha experiência, aquilo que eu vejo nos casais é que eles se voltam a apaixonar. Eles entram noutra vibração. Aquilo que é o costume da relação, é que as pessoas chegam ao fim de algum tempo e já não há nada de novo, não é? Porque faz sempre a mesma coisa, não há nada de novo, é para cumprir um bocadinho, não é? E com o Tantra as pessoas redescobrem uma coisa que eu acho essencial e que me faz lembrar como nós sentimos antes de termos uma relação sexual. Nós conseguimos voltar a sentir aquela paixão, aquelas sensações mais espontâneas, mais puras, de energia mais pura. Porque a mulher, quando está, por exemplo, agora vou dar um exemplo da mulher, mas a mulher, quando está na presença do homem, e se o homem a estiver a acariciar e a honrar a deusa que ali está, aquela mulher fica sem o stress de que tem que o agradar. Ou que aquilo que ele está a fazer é para ela fazer qualquer coisa. Portanto, tirando esse padrão de que temos que estar sempre a fazer qualquer coisa, as pessoas conseguem estar e, de repente, a energia funciona por ela própria. E tem a ver também com a questão das polaridades entre homem e mulher. Se vamos falar provavelmente, exatamente, pronto. Então, o Osho dizia isto: experimentem não fazer nada. E simplesmente juntem-se, homem e mulher, juntem-se, respirem juntos, aprendam a circular esta energia e a seguir observem, vejam o que é que acontece. E podem acontecer coisas lindas, não é? Claro. E as pessoas podem ter também relações sexuais normais e animais também, aquelas mais calientes, não é? Mas também é Tantra, se estivermos na presença, se estivermos a observar. E há um convite de meditação do Osho que é, quando estiver na presença do outro, observe. Observe o outro, observe-se a si e depois observe os dois. E um dia, e isto depois tem a ver com a sublimação da energia sexual em energia de amor e depois em energia cósmica, não é? Um dia a pessoa pode já não precisar de estar num relacionamento sexual. Pode simplesmente estar a circular com o universo, pronto, no tal orgasmo sideral. E isso dura para sempre. Dura o universo inteiro. Dura o universo inteiro. Claro que quando os casais incluem o Tantra no seu relacionamento, as relações tornam-se mais duradouras. Por causa disto, porque não há pressa, não há um objetivo. Então, mais bem e há um resolvidos, sentir. Não é? E estão mais bem resolvidos e vão abrindo o espaço do coração e estão um para o outro, porque isto tem a outra parte também. Nós, quando entramos no espaço do coração, também desbloqueamos memórias e traumas e aquela coisa tão comum que é: eu tenho dificuldade em me entregar. E se eu me entregar, eu vou ficar em desvantagem. Exatamente, não é? Todos estes pensamentos que a mente traz e que o macaquinho... Exato. Estamos ali adestrados para isso, não é? Completamente. E depois todo aquele conceito, aquela culpa judaico-cristã, aquela coisa toda, que tudo é pecado, terrível. tudo é mal, as pessoas não se dão direito nem de serem felizes. Aquela história, estás a rir muito, vais acabar o dia chorando, não é? Até isso, não é? Completamente. É por aí. Completamente. Obrigada, Shivani. Obrigada.